pessoal, aqui é o professor Kleber Paiva e nós vamos dar início ao nosso curso de Fundamentos de Nutrição e Patologia. Na nossa aula 1, nós iremos tratar da nutrição, a sua importância, o que ela influencia nos sistemas de cultivos e os hábitos alimentares de diversos organismos aquáticos que são trabalhados nos sistemas de cultivos aquícolas. A aquicultura no Brasil, ela se desenvolveu rapidamente e esse desenvolvimento deu início a partir da década de 70. E o desenvolvimento da aquicultura no Brasil, ela ocorreu basicamente o quê? Nos sistemas de cultivos intensivos. Que aí nós estamos falando de Hessways e tanque-rede. A intensificação do sistema de cultivo ela deve ser feita, mas só que tomando certos cuidados, principalmente no quesito manejo de organismos aquáticos. Aí nós estamos falando do manejo alimentar e do meio ambiente do cultivo. Em se tratando de manejo alimentar, nós estamos falando daquele cálculo correto da ração e que nós iremos ministrar diariamente nos nossos viveiros. E manejo do meio ambiente, seria isso, fazer o cálculo certo de tudo aquilo que eu vou utilizar para fazer a adubação desse sistema, da quantidade de ração, troca de água, ou seja, toda aquela carga de nutrientes que vai entrar no meu sistema aquícola, ou seja, no meu tanque, no meu viveiro, tudo aquilo que eu vou colocar de carga orgânica tem que ser devidamente calculado para que se evite problemas relacionados à qualidade de água dos meus viveiros. Com a intensificação da criação, houve um aumento na biomassa de animais porágeos. O que eu quero dizer com isso? Com o desenvolvimento dos sistemas de cultivo, eu consegui intensificar meu sistema de criação, e essa intensificação dos sistemas de criação fizeram com que eu tivesse uma produtividade porária, ou seja, a quantidade de quilos por metro quadrado foi bem maior, está sendo bem maior hoje do que há anos atrás. E isso é feito de que forma? Com fornecimento constante de alimento nutricionalmente adequado, fazendo um bom monitoramento da qualidade da água. E aí aquilo que eu já falei para vocês, nós estamos falando de adubação, que essa adubação ela pode ser orgânica ou química. E aí nós temos que ter a ideia de que essa intensificação não pode de nenhuma maneira ser feito de qualquer forma, tem que ter acompanhamento técnico para que a gente consiga ter um bom monitoramento dessa qualidade de água e que eu consiga, com a quantidade de alimento que eu calculei para esses animais, eles estejam bem alimentados. Não tenha nem excesso de ração naquele viveiro e nem falta. Por quê? Em se tratando de excesso, nós podemos causar alterações na qualidade da água. E essa alteração na qualidade da água, aliada a grande quantidade de indivíduos nesses viveiros, pode me levar a sérios problemas ao meu sistema de cultivo. O suprimento de alimento, hoje, ele custa em torno de 30% a 70% do total de custos operacionais na aquicultura. Por que de 30% a 70%? Porque vai depender do meu sistema de cultivo, se é semi-intensivo, extensivo ou superintensivo. Normalmente, os custos com os sistemas intensivos eles ficam em torno de 70%. 30% quando nós estamos falando ali de semi-intensivo, ou até mesmo alguns que colocam, alguns autores classificam como sistema extensivo, com custo de até 30%, que eu não acredito. Nós, quando se trabalha com um custo de 30%, nós estamos falando de sistemas pelo menos semi-intensivo. O fator unitário mais importante para a administração das criações modernas é o suprimento de ração. E quando a gente fala em suprimento de ração, nós estamos falando de rações de qualidade,
com um bom equilíbrio entre seus componentes. Aí nós estamos falando de proteína, estamos falando dos lipídios, vitaminas e sais minerais. O alto valor nutritivo e comercial do pescado foram uma das razões para que ocorressem a intensificação dos processos de produção. Isso gerou o quê? Uma maior produtividade em menores áreas e no menor tempo com menores custos. Ou seja, devido ao custo de diversas espécies ser atraente ao mercado, a tecnologia, os pacotes tecnológicos gerados hoje fizeram com que eu tenha uma maior produtividade em áreas menores, com tempo menor e com custos relativamente menores. E aí é que está. Com todo esse avanço, em se falando de sistemas de cultivo, isso não poderia ser realizado se não tivéssemos a base de qualquer pacote tecnológico, que, juntamente com a reprodução dos organismos aquáticos, o conhecimento de nutrição e manejo alimentar é imprescindível para o sucesso do produtor. Por quê? Se eu estou trabalhando num sistema intensivo, um sistema em que os organismos estão confinados em um determinado espaço, se eu não tiver um alimento que forneça as condições ideais para a sobrevivência deste animal, eu não vou poder aumentar a minha produtividade, ou seja, ter uma boa produtividade por metro quadrado. E isso só é possível com o fornecimento de alimento artificial, que ele deve estar totalmente balanceado. E que esse alimento artificial proporcione aos meus sistemas de criação custos que eu consiga pagar. O ideal é que o alimento artificial seja totalmente equilibrado em relação aos seus ingredientes e com custo razoável para que eu consiga manter as criações dos organismos que eu estou pretendendo cultivar. O alimento artificial, ele não vai ser uma mera mistura de ingredientes. Nós temos que levar em consideração os requerimentos nutricionais de cada organismo. Isso quer dizer o quê? A quantidade de proteína bruta que cada animal requer em sua dieta, os lipídios que ele necessita, carboidratos que ele necessita, vitaminas e minerais. Essas vitaminas e minerais, quando nós formulamos rações balanceadas, nós compramos isso aqui em pacotes, que nós chamamos de premix, premix vitamínico e premix mineral. E esta mistura desses ingredientes, proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e minerais, elas devem satisfazer as necessidades fisiológicas dos organismos que nós estamos cultivando. Que necessidades são essas? As necessidades que estão relacionadas com a manutenção desses organismos aquáticos, ou seja, que ele consiga se adaptar bem ao ambiente, que ele consiga crescer normalmente, que ele tenha um crescimento equilibrado e que essa ração também possa propiciar que ele gere hormônios responsáveis pela sua reprodução. Ou seja, todos aqueles fatores relacionados ao bem-estar do animal, esta ração ela deve estar equilibrada de tal forma que todos esses nutrientes consigam fazer com que as ações vitais para os organismos aquáticos possam serem realizadas da melhor forma possível. Esses requerimentos nutricionais eles vão variar dependendo da espécie, da idade que esse organismo se encontra e no estado fisiológico que ele está, bem como nas condições ambientais em que esse organismo está sendo cultivado. Ou seja, que condições eu estou falando? Temperatura, qualidade e fluxo de água. Todos esses fatores aqui irão causar um maior ou menor consumo deste alimento que está sendo ofertado ao animal. Bem como um dos fatores que deve ser também levado em consideração em relação ao consumo e o melhor aproveitamento deste alimento que está sendo oferecido ao organismo
é o estresse. Rações economicamente viáveis, elas são muito difíceis de conseguir, porque existem variados problemas com relação a isso aí. Um deles é a falta de informações quanto às espécies que nós iremos trabalhar. A capacidade digestiva de cada ingrediente que nós temos à disposição para trabalhar, para formular essas rações. E sendo que esses ingredientes, alguns deles existem restrições de uso, porque alguns deles têm compostos antinutricionais. Em relação à falta de informações, o que é que nós podemos falar sobre isso? Hoje, o que acontece? Não existe conhecimento de todas as espécies que são cultivadas nos sistemas aquícolas. Nós fazemos o quê? É feita uma formulação das rações que são utilizadas, e essas rações elas são adaptadas para espécies com os hábitos alimentares semelhantes àquela que nós estamos trabalhando. Existem algumas pesquisas que estão sendo elaboradas, que foram elaboradas em regiões onde as condições climáticas são diferentes das nossas. Ou seja, muitas das rações que são utilizadas hoje, elas foram feitas em regiões em que as condições climáticas são diferentes das condições onde nós nos encontramos. Isso faz com que o consumo e as exigências nutricionais de determinado nutriente seja diferenciado em relação àquela espécie, em relação ao ambiente que essa espécie que nós estamos trabalhando se encontra. Os nutricionistas, eles buscam o quê? Eles analisam a coisa da seguinte forma: animais que recebem alimento em quantidade e qualidades adequadas, elas conseguem ter o seu potencial produtivo máximo. Mas isso só é possível quando nós conhecemos estes animais de tal forma que eu consiga saber qual a quantidade ideal de proteína em qualidade melhor, por exemplo, proteína animal, proteína vegetal, que nós iremos ver mais lá na frente que existe diferença em relação a isso aí. E essas condições elas devem estar em equilíbrio para que eu consiga fazer com que este organismo atinja esse potencial produtivo. Hoje, o que eu posso falar para vocês? Que ainda são poucas informações disponíveis sobre as exigências nutricionais das espécies que estão sendo cultivadas. Por quê? Nós conhecemos as espécies, só que as diferentes fases de vida e as condições de cultivo vão influenciar para que eu consiga ter, com a maior precisão possível, uma ração mais adequada para uma determinada espécie. Quando nós pretendemos criar uma espécie em cativeiro, nós temos que ter vários conhecimentos básicos sobre essa espécie. O que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre a biologia dessa espécie. Essa biologia passa pelo quê? Pelos seus hábitos alimentares, pelas suas condições de reprodução, como é que essa espécie reproduz, qual é a melhor época de reprodução dessa espécie, quais são os hábitos dessa espécie, se é diurno ou noturno, se essa espécie ela tem a característica de ser dominante no espaço que ela está. Então, tudo isso eu devo conhecer para que eu possa determinar qual vai ser a melhor tática para que eu consiga cultivar essa espécie em cativeiro. Diferentes espécies possuem diferentes hábitos alimentares. Os hábitos alimentares eles vão me dar a ideia das necessidades nutricionais de cada espécie. Por exemplo, espécies carnívoras, elas vão ter hábitos alimentares que aquilo que ela alimenta vai ter uma quantidade de proteína bruta muito maior do que as espécies onívoras, que já não vão ter uma exigência tão grande de proteína bruta. Olha só aqui, peixes carnívoros.